Vamos nos achegando aqui para que a gente possa começar o nosso tempo. Muito bem, os irmãos estão chegando aqui e vamos dar início ao nosso tempo para podermos remir este nosso tempo da palavra pastoral, hoje dia 6 de abril de 2020. E eu estava pensando agora há pouquinho, né? Nós estamos em isolamento social. Irmãos, isolamento social não é isolamento espiritual. Nós não estamos, louvado seja o Senhor, que nós não estamos isolados espiritualmente. Cerca de 20 e poucos anos atrás, o pastor Bill Hybels, quando falava sobre dons, e ele fez conferências por todo lugar, inclusive no Brasil, ele tinha uma frase que ele dizia que não é nada mais maravilhoso, né, impressionante do que a igreja do Senhor Jesus funcionando. Mas eu estou pensando em termos de coronavírus, né? Tecnicamente, igreja é um termo usado para o grupo reunido. Quando o grupo está reunido é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós somos a igreja espalhada, estamos espalhados, somos membros do corpo, e então eu quero fazer uma adaptação com toda a liberdade, né? Não há nada mais emocionante e maravilhoso de ver o corpo de Cristo funcionando. Porque o corpo de Cristo está funcionando, impressiona, emociona, é muito realmente gratificante os nossos corações de ver o corpo funcionando, né? Novos talentos, novos dons, irmãos usando os seus dons, suas criatividades, consagrando ao Senhor, para que nós passemos por esse tempo, mas mais do que passar e esperar acabar, na verdade, nós estamos atravessando uma fase, né, com o mesmo empenho, comunhão com o Senhor, gratidão no nosso coração ao Senhor. E então, hoje à noite, na nossa palavra, a palavra pastoral, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu até pus um títulozinho aqui, o valor do culto doméstico em tempos de coronavírus. O valor do culto doméstico em tempos de coronavírus. Então, eu quero traçar alguns princípios e depois eu vou dar algumas dicas, algumas orientações para os irmãos, né, do que nessa questão com os nossos filhos, né? Em primeiro lugar, a importância do culto doméstico. O culto doméstico é algo importante, porque nós temos princípios na palavra de Deus, né? Mas também eu quero fazer algumas ressalvas aqui com respeito a alguns equívocos na prática do culto doméstico. Por exemplo, que é o marido quem tem que fazer, o pai tem que fazer. Eu ouvi isso desde o seminário, né? O pai tem que fazer. Eu vou falar meu testemunho pessoal, porque se eu fosse bater nessa tecla, eu mesmo não poderia ser modelo para a igreja como pastor, porque quando meus filhos eram pequenos, praticamente quase todas as noites, tirando o dia da folga da família, eu estava à noite na casa dos irmãos, dando discipulado, dando estudo bíblico, enquanto o Senhor agregava pessoas. Então, o culto infantil acontecia em casa, nos dias de folga, no sábado eu participava, eu contava a história, outras épocas, né? Porém, então a questão é que é responsabilidade do pai o culto doméstico no sentido da instrução dos filhos na palavra, independentemente se é a esposa quem executa, porque teria mais tempo com os filhos. Obviamente, eu estou considerando que quando o pai está em casa, nada impede, é bom, é muito importante que ele possa dirigir isso quanto possível. Nós temos questão mesmo de que muitos pais não têm muita facilidade como as mães têm, enfim, né? Por exemplo, outro equívoco, todos os dias. É importante quantas vezes for, mas se você não fizer todos os dias, você não está pecando, não é aquela coisa, aquela pressão da obrigação de ter que fazer, é o valor de ter que fazer, né? Então, eu quero começar meditando com os irmãos rapidamente, o pastor Brasolim deu uma pincelada aqui, né? Nós estamos na semana da Páscoa, e essa coisa de que Deus providenciou para nós
a obrigação de estarmos isolados em casa é muito impressionante, porque a Páscoa dos judeus, a primeira Páscoa que aconteceu, e a Páscoa no Velho Testamento, e mesmo assim hoje, até por conta do coronavírus, está com essa grande ênfase em Israel, a Páscoa era algo que tinha que ser feito dentro da casa com a família. Era um animal suficiente, podia chamar o vizinho se o animal fosse mais do que a família precisava, mas no máximo o vizinho que estava do lado era um animal pequeno, animal de 1 ano. Então a ênfase da família, desde o jardim, quando o Senhor instituiu a família, a ênfase na família. Então a responsabilidade, eu leio com vocês Deuteronômio 6, 6 a 10, que diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, irmãos, aqui é uma ênfase, obviamente a instrução vinha para o pai, e que o pai então tinha essa responsabilidade de inculcar nos filhos os princípios de Deus, de maneira que aquilo fosse passado então de geração em geração. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos uma passagem interessante, e eu vou ler para os irmãos também, que está em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, que diz o seguinte: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. E no capítulo 3, verso 14 e 15 de 2 Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então são textos que nos desafiam a esta prática de termos a transmissão, o ensino, a aplicação da palavra de Deus dentro do lar. No Novo Testamento, no caso de Timóteo, porque lá no livro de Atos nos dá a informação, nós temos a informação de que ele tinha pai grego, então significa provavelmente que o pai dele não era convertido. Então a mãe e a avó que tiveram esse papel muito importante, que o apóstolo Paulo reconheceu ao ver a vida de Timóteo, sabendo que ele havia aprendido desde a infância. Desde a infância ele conhecia as Sagradas Letras, nada mais do que isso. Desde a infância é importante que os nossos filhos conheçam as Sagradas Letras. Então, por isso, no domingo passado, nós começamos a EBD Kids, né? A EBD para as crianças. Então, uma iniciativa, né, do Marquinhos como líder lá, né, do Ministério do Juvenil, lá na parte de ensino, não é? Então, em contato com o pastor Sacha, conversaram, e eu, então, tenho como pastor supervisor, dado a minha contribuição de ser essa ponte com os irmãos, né? Então, nós vamos ter nos domingos aquele tempo onde vai ser dada uma aula para os irmãos, para as crianças, da maneira mais criativa possível, com um conteúdo bastante apropriado, não é? E então, ao longo da semana, então os irmãos receberam hoje lá nos apps das suas classes, não é? E o material para que sejam feitos devocionais, um devocional para cada dia. E eu vou falar um pouquinho sobre isto aqui. Então, são ferramentas, né? É uma iniciativa que visa incentivar a prática do culto doméstico, visto que estamos em isolamento em casa. Então nós temos o domingo de manhã, o Kids, os devocionais diários. O que é dado no domingo fica lá no site, na área restrita. Então eu orientaria os irmãos, né, que revisitassem ali durante a semana, passassem de novo para os seus filhos, para uma fixação, e então fazer a devocional diária, não é? Então, nós temos dicas
lá no Zap, na família Maranata, já tenho visto, né, irmãs compartilhando aquilo que elas vão descobrindo na internet de bom conteúdo. Minha orientação apenas é que, na dúvida, não pegue qualquer material, consulte o irmão Marquinhos, né? Fale conosco, fale comigo com o pastor representante aqui, né? Para que a gente possa avaliar, e então você pode usar esses recursos aqui, não é? Também nós temos o irmão Marcelo Marcelino do Terra Prometida, que pode disponibilizar materiais para os irmãos, né, com atividades para as crianças durante a semana. Pais estão preocupados, o que fazer com os filhos o dia inteiro em casa? Eles iam para a escola, não estão indo mais. Eu sei, é difícil. Muitos moram em apartamento, né? Então, mas há recursos, irmãos, não deixe de recorrer. Como eu disse, o corpo de Cristo está funcionando, não é? E eu quero dar algumas dicas ainda nesse tempo, rapidamente, para os irmãos, né, que têm as suas crianças pequenas, né, de que a fixação para as crianças, principalmente de 4 a 6 anos, né, ela vem com a repetição interativa das lições por uma semana inteira. Então você vê domingo, tem as devocionais, repete a lição, você conta de novo, segunda-feira, na terça-feira, você vai logo perceber que a criança já começa a querer participar e já fala alguma coisa que ela aprendeu, você interage com ela. A ideia é que lá para sexta, sábado, ela conte a história para você do jeito que ela já reteve. E isso é muito interessante porque fica fixados. Os meus filhos hoje já são pais, eles lembram de muitas daquelas histórias que eles aprenderam, porque se nós contarmos uma lição por dia, uma história por dia, eles vão misturar as histórias, eu estou dizendo principalmente de 4 a 6 anos, vão misturar as histórias e eles vão fazer uma confusão, e o objetivo então é fixação, né? Então, uma coisa importante, minhas irmãs, um incentivo para você, né? O princípio ensinado ao longo desses anos todos na igreja, da importância da mãe estar em casa com seus filhos, não era um princípio em si mesmo. Eu ouvi muitas vezes mães que trabalhavam fora se defenderem dizendo: ah, irmã fulana não trabalha fora e tem problema com seus filhos, né? Eu nunca disse, nem nós pastores dizemos, que é uma coisa mecânica, fica em casa, automaticamente tá, trabalha fora, automaticamente não. Ficar em casa porque Deus nos deu uma tarefa e o tempo é importante. Brincar com as suas crianças. Não é tempo de coronavírus, não. Ensinei isso por décadas. Mães brincar com suas filhas em casa, seus filhos, brincar de casinha. A Lia ensinou os nossos filhos, os 3, a andar de bicicleta. Eu saía, quando voltava, algumas vezes estava lá, ela naquela Raul Roda da Costa, no asfalto lá, correndo atrás da bicicleta, ensinando os filhos a andar. A Lia jogava bola com o Rafael, mais do que eu joguei bola com o Rafael, naquela idade pequenininho. Então, a importância. Irmãos, durante anos, estar em casa com as crianças, fazendo tarefa, não era simplesmente fazer tarefa, era também trazer princípios, conversar sobre o comportamento da escola, as coisas que eles ouvem na escola, corrigir. É um tempo de discipulado, é um tempo muito importante. Então, eu estava pensando, para terminar aqui, com o coronavírus, olha só, porque criança brincar em casa com a mãe, então normalmente a mãe tem o tempo lá para brincar com a criança, pode brincar de casinha, pode jogar bola, não é? Mas se tem meninos e meninas, aí a menina tem dificuldade, já arrumaram um lugarzinho para a criança, para o menino brincar, né? O menino é o papai, mas aí com a irmã não dá certo, então aí o menino fala que ele é o médico. O menino pode ser o pedreiro, o menino pode ser, ter um papel que normalmente os homens fazem, né? Aqui. Mas olha só, agora com o coronavírus completo, a menina é mamãe, o menino pode ser o papai, pode ser o homem da casa de verdura, da casa de fruta, lá da padaria, né, que vende na padaria, né?
E o papai que está em casa é o vovô. Porque o vovô não pode ir lá, vovô. Você tem que ficar em casa. Aguenta mais um pouco. Fica em casa. O vovô de verdade não pode ir. Mas o papai é o vovô, a mamãe é a vovó. Olha só, a família toda brincando de casinha em casa. Vocês vão dizer, esse pastor tá maluco. O pastor pirou de vez agora. Pirou de vez agora que vão brincar de casinha em casa. Não é? Não. Vamos ministrar aos nossos filhos através da brincadeira, mas sobretudo os princípios, vocês vão receber os devocionais. Vão ler, meditar em versículos, né? O princípio, inculcar o princípio. Inculcar o princípio. E então, Deus vai nos abençoar. Sabe por quê? Daqui a algum tempo, eu garanto para você, seus filhos não vão nem lembrar de coronavírus, a não ser um dia lá ouvindo uma reportagem que em 2020 teve uma coisa aí que matou um punhado de gente, ficaram em casa, né, isolados lá, mas eles vão lembrar, pode ter certeza, por muitos anos, estes momentos com vocês em casa. Deus está nos dando uma oportunidade preciosa, irmãos, preciosa, soberana, um investimento nos nossos filhos. Quantos dias forem? Quando foi a última vez que nós conseguimos investir tanto nos nossos filhos? Com tantas situações, desculpas e realidade de trabalho? Então guarde isto. O coronavírus vai passar. O Senhor vai fazer passar isso. Ele já tem um plano estabelecido. Tudo está planejado. Mas sabe, os princípios com os filhos, esse tempo juntos, brincadeira juntos, eles nunca mais vão esquecer. Os anos vão se passar, mas não vão apagar. Os princípios vão sendo renovados. A escola dominical é uma ferramenta, a EBD é uma ferramenta, irmãos com os seus dons ministrando, mas lembre-se, a responsabilidade perante Deus é nossa. Paz. A igreja é um parceiro, fornece material, ajuda nos princípios, e então vamos louvar e glorificar o nosso Deus. Vamos agradecer, vamos ter um coração de gratidão por essa oportunidade singular até que o Senhor tem nos dado para estarmos com os nossos filhos. E então temos essa oportunidade de ministrar na vida deles, né? Vamos compartilhar, já foi mencionado essa semana passada pelo pastor Sacha, não é? Então, esse intercâmbio de experiências, aquilo que você tem feito na sua casa, divulgue, ajude, porque uma grande dificuldade é o que fazer e o que material. Nós temos uma igreja funcionando, para que em tudo isto, irmãos, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado, seja propagado e inculcado no coraçãozinho dos nossos filhos e no coraçãozão também. Os juniores também estão recebendo devocionais, os adolescentes também. Tem uma outra fase, são mais autônomos, os pais apenas supervisionam isto. Tempos preciosos. O Senhor nos ama e o Senhor está nos dando uma oportunidade, um investimento nos nossos filhos nesses dias, que vamos colher os dividendos para o resto da vida deles. E vamos ter incentivos para continuarmos, transformar isso tão triste em algo tão alegre que vamos guardar. As tristezas vão se apagar, as alegrias podem se perpetuar. E para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Curva sua cabeça e nós vamos orar. Amado Deus, Deus bendito, te louvamos mais uma vez pelas instruções da tua palavra, de nos relembrar de que o Senhor tem nos dado uma responsabilidade para com os nossos filhos. E o Senhor também tem nos capacitado. Então, por isso, Pai, nos ajuda nesse tempo que o Senhor tem nos concedido com os nossos filhos, que nós aproveitemos e façamos um tempo proveitoso para ministrar ao coração deles, para ajudá-los a crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que já vai moldando as suas vidas para todo um futuro, para a glória do Senhor. Te agradeço mais uma vez pelos irmãos do Ministério de Ensino,
que já estão se empenhando para nos ajudarmos a nós pais. Pai, o teu nome seja glorificado, e tudo isso eu coloco na tua presença, agradecido e te pedindo no nome santo de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Eu vou ver aqui depois, né, as suas colocações aqui, tá bem? Mais uma vez. Então, que o Senhor continue nos abençoando e nos dando a sua direção, abrindo os nossos olhos para entendermos aonde o Senhor está caminhando. Deus abençoe, irmãos. Amém.